Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos iniciando uma sessão de ministração que se chama Do Outro Lado do Lago. Coisas que acontecem do outro lado. E Jesus, ele é especialista em passar para o outro lado. E aqui ele passou para o outro lado e chegou numa cidade chamada Gerazeno. Ali, assim que ele chegou naquele lugar, um homem totalmente endemoniado que morava num cemitério, estava tomado por uma legião de demônio. Assim que viu Jesus chegando, correu ao seu encontro, porque o que estava sobre Jesus reconheceu a luz que estava em Jesus. Porque a Bíblia diz que o inimigo, que Satanás e os demônios, treme e teme diante da luz que está em Jesus. Então, nesse momento, Jesus expulsa o que estava naquele homem e o homem passa então a ficar nos pés de Jesus e ouvir o que Jesus tinha a dizer. E ficou ali realmente prostrado como um discípulo, apaixonado pela palavra do Senhor. Porém, a cidade, ao ver esse comportamento do homem liberto, em vez de eles ficarem contentes, eles ficaram aterrorizados, com medo de Jesus. Então, irmãos, muitas vezes nós se acomodamos com uma situação e acha que aquela situação é normal. E quando Jesus vem para trazer a luz, para libertar ou para confrontar a carne, muitas vezes tem pessoas que não aceitam, que acham que isso que é uma maldição, porque o que estava acontecendo estava tudo normal. Porém, estava normal para aquela cidade, porém para o homem endemoniado foi a maior oportunidade da sua vida foi quando Jesus chegou do outro lado do lago, porque então ele pôde ser liberto. Só que aquele povo daquela cidade de Gerazeno é uma cidade que naquela época ela era muito rica, cheia de posses, tinha muitas pessoas de dinheiro naquela cidade. Então, aquele demônio que era um demônio territorial, que ficava naquela cidade, favorecia aquelas pessoas ricas. A gente vê lá em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam passando para ir a uma casa de oração, para ir para a igreja, a gente vê que ali tinha uma mulher que era adivinha. E ela também favorecia os ricos, porque ela adivinhava as coisas. Mas quando Paulo e Silas expulsam o demônio que está nela, aquele demônio que adivinhava as coisas saiu dela. Por isso que Paulo e Silas foi preso em Atos 16. Por quê? Aquelas pessoas que eram os grandes empresários daquela época, eles ficaram muito confrontados, muito bravos, porque agora eles iam perder dinheiro, porque a sua adivinha não tinha mais aquele demônio para adivinhar as coisas. Então eles prenderam Paulo e Silas. Assim também está acontecendo aqui, em Lucas 8, a partir do 26. A cidade inteira pediu para que Jesus se retirasse daquele território, porque achavam que Jesus era uma aberração, porém o que estava no homem, eles a consideravam normal. Então, aqui o que a gente entende? Que muitas vezes a nossa casa ou a nossa situação acaba se acomodando com um problema. E quando Jesus ele chega para mudar a situação, vai mexer com o ego, vai mexer com o orgulho, vai mexer com a vaidade, vai confrontar o seu ser, a sua carne. E isso vai causar um desconforto. E muitas pessoas não querem. Porque mexer em ferida, mexer no teu ego, mexer nas nossas emoções, às vezes Deus vai ter que quebrar para construir um vaso novo. E isso é difícil. Só que hoje Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer para você que se Jesus quer passar para o outro lado da tua casa, se Jesus quer confrontar a tua família, se Ele quer libertar, se Ele quer converter, Ele vai ter que mexer em áreas que para você está tudo bem. Porém, não está tudo bem. Às vezes está tudo bem para você e para o membro da tua casa não está tudo bem. Há uma necessidade que Jesus chegue e mude a história, mude o cenário, mude a situação. Muitas vezes, para agradar um, Deus tem que desagradar o outro. Porém, é assim que Jesus traz cura para a família. É assim que Jesus muda a história da família. Ele precisa entrar em áreas que vai mexer com o ego de pessoas, que vai mexer com as emoções, com a mente, com as dores. Tem dor dentro do teu coração que você não toca no assunto.
Por quê? Porque você não quer viver tudo de novo. Mas há uma necessidade. Quando aquelas pessoas aqui do povo de Gerazeno mandam Jesus embora, por quê? Aqueles demônios territorial favorecia eles ali. A cidade era rica, a cidade tinha muitas posses. Por quê? Havia um demônio naquela cidade, que era um demônio territorial, que trazia facilidades. Pois eu quero dizer para você, você que tem dinheiro, você que tem um sobrenome, tudo isso é passageiro. Tudo isso vai ficar na terra. Porém, se você for chamado para poder ir embora, para poder dormir em Jesus, vai ficar na terra. Aquelas pessoas que morrem não tem como levar a sua riqueza para dentro do caixão. Então, não adianta correr atrás de coisas materiais, querer se beneficiar com sobrenome, com coisas terrenas. Nós temos que buscar a nossa salvação eterna. Temos que buscar viver com saúde emocional, mental, espiritual. Há uma necessidade. Na hora que aquelas pessoas pedem para Jesus se retirar daquele território, o homem que foi liberto, ele pede para ir junto. Ele fala: Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Eu não quero ficar aqui. Só que Jesus fala para ele: filho, o seu testemunho vai converter essa cidade. Pregue o evangelho. Fale para todo mundo o que Deus fez por você. Então ele fica naquele território e ele começa a pregar a palavra de Deus para toda a cidade. Ele começa a testemunhar o que Jesus fez por ele. E ele não pôde ir embora. Por quê? Quando Jesus te transforma, te cura, te liberta, muitas vezes ele não te tira daquele cenário. Ele quer que você fique ali para que você possa ser um testemunho vivo do Evangelho de Jesus. Que o seu comportamento, que a tua maneira agora de enxergar a vida possa estar contagiando os demais. Então a mensagem para você hoje é: Jesus, Ele quer mudar a sua vida e Ele quer te usar como instrumento dentro da tua casa. Então, para você que achava que estava tudo bem e Deus chegou, Jesus chegou para mudar a sua história, mudar a história da tua casa. E muitas vezes a mudança que Ele quer fazer, Ele vai tirar você do comodismo. Muitas vezes você vai achar que está tudo bem. A gente tem uma história onde a gente vê que tinha um rei aqui na Bíblia que ele achava que estava tudo bem. De repente vem um profeta e fala para ele colocar a sua vida em ordem, que ele ia morrer. E para ele estava tudo bem. Só que Jesus chegou, Deus chegou naquele lugar através de um profeta e manda ele colocar a sua vida em ordem. Por quê? Não estava tudo bem. Naquele momento ele vai orar, ele vai clamar o nome de Deus. E ele pôde perceber que tinha muitas coisas dentro dele que precisava ser ajustada. Podia ser que ele não orava já fazia muito tempo. Ele não tinha mais a comunhão com Deus. E no momento que Deus fala isso para ele pôr a casa dele em ordem, às vezes a casa que Deus estava mandando colocar em ordem não era a casa terrena, mas era a casa interna, era dentro dele. Muitas vezes o Espírito Santo está com saudade de você. Quanto tempo faz que você não ora, chora na presença de Deus, mas não porque você quer alguma coisa. Você chora apaixonado ou apaixonada pela presença do Espírito Santo, somente para estar junto dele, para falar: Senhor, eu te amo, não pelo que o Senhor me dá, pelo que o Senhor é. O Senhor é a extensão do que eu sou. Se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu tenho um Deus que mora dentro de mim. Te amo, Jesus. Te amo, Espírito Santo. Isso que importa, irmãos, é que a gente possa amar a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Essas pessoas aqui na cidade de Gerazeno, elas estavam conformadas pelas coisas materiais que elas possuíam. E o inimigo também pode te dar coisas materiais. O inimigo também pode te favorecer. Porém, Deus, quando Ele chega, Ele quer te transformar primeiro por dentro. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. É assim que Deus trabalha. Ele não vai te trazer benefícios materiais apenas.
Ele quer mudar o seu caráter, o seu semblante. Ele quer te curar por inteiro, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Recebe esta palavra como um presente de Deus. Então, se de repente tem áreas da sua vida que você pensa que está tudo desajustado, é Jesus querendo pôr tudo no lugar. Não peça para Jesus ir embora. Peça para Ele continuar a obra. Peça para Ele continuar a obra. Que eu te garanto que Jesus nunca vai perder uma batalha. Nunca vai perder uma batalha. Ele sempre vai ganhar. Só que às vezes o ganhar de Jesus é diferente do seu. Você pensa que ganhar é você favorecer o teu ego. Porém, ganhar para Jesus significa Ele te salvar a tua alma da perdição eterna, do comodismo, da carência. Então recebe esta palavra com alegria. Eu te cubro com o sangue de Jesus e eu declaro que todos nós somos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.